Gênesis capítulo 15, a partir do versículo, vamos colocar versículo 1, vai ficar um pouquinho longo ali, mas a gente pega a história completa, e para pelo menos você entender o contexto. Gênesis 15, versículo 1, diz a palavra de Deus: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor disse também: eu sou o que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Só até aí, queridos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, te agradecemos pelo período do louvor, ó Pai, e colocamos em Tuas mãos o período da palavra, pedindo que o Senhor possa nessa manhã ministrar a cada um de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar com os Teus filhos. Senhor, o Senhor que é o dono de toda a sabedoria e toda a ciência, traga revelação e entendimento. Abra, Senhor, os olhos da fé, os olhos do entendimento. Senhor, que não venha eu, pois sou humano e pecador como qualquer outra pessoa, mas o Senhor, por meio do Espírito Santo, que é dono de toda a sabedoria, possa ministrar usando a minha vida como apenas um canal e um instrumento, onde o Senhor possa operar aquilo que é necessário, Senhor, na vida de cada ouvinte dessa manhã. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, essa palavra ela é um tanto quanto complexa e desafiadora, né? E eu tenho meditado nela a partir de um estudo, né, que eu tenho feito, e eu sei que não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu quero, baseado na vida de Abrão, né, que depois viria a se tornar Abraão, quando Deus iria mudar o nome dele, o poder de uma aliança e como Deus e o mundo espiritual eles se movem por aliança. E aliança é um compromisso sério e não um compromisso como nós vemos nos dias de hoje. Hoje até mesmo os relacionamentos, né, entre pessoas, não generalizando, né, mas acaba que o relacionamento é algo
sem aliança é algo muitas vezes superficial, é algo com prazo de validade, é algo que não tem compromisso, né? Os relacionamentos, por exemplo, a pessoa se relaciona com um hoje, com outro amanhã e depois vai trocando, não tem aliança, compromisso, fidelidade àquilo que estava disposto, né, a fazer. E com Deus, queridos, a coisa é completamente diferente. Deus não quer um relacionamento que não seja um relacionamento sério, né? Deus não quer ficar, na linguagem do mundo, né? Deus quer aliança, né? Compromisso. Sabe, as pessoas querem um pouquinho de Deus, mas querem viver no mundo. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas querem continuar vivendo no pecado. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que quer estabelecer uma aliança conosco, né? Sendo que Ele não precisa dessa aliança, Ele não precisa de nós, mas é nós que precisamos dEle. Essa aliança, o maior interessado sou eu, somos nós. Porque Deus é Deus, Ele é o Criador de toda a terra, de toda a vida. Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu crer em Deus, Ele é Deus. Se eu não crer, Ele continua sendo Deus. Deus sem mim é Deus. Agora eu sem Deus. O que eu sou sem Deus? Né? Nós sem Deus somos como uma folha seca que é jogada, né? Que o vento sopra e voa para um lado, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora acertou, outra hora já errou, e fica naquela inconstância, sendo levado de um lado para o outro. Esses somos nós sem Deus, vazios, sempre procurando alguma coisa, algum prazer para preencher esse vazio, e por mais que faça, nunca preenche. Esses somos nós sem Deus. Então, nós é que precisamos dessa aliança, entende isso? Essa aliança é para que nós venhamos ser abençoados. Assim como Deus chamou Abraão e fez aliança com ele, propôs uma aliança com ele, cada um de nós que está aqui nessa manhã, eu tenho certeza que Deus quer firmar uma aliança conosco. Agora, aliança é muito sério. Talvez não seja sério para os homens, né? Para os relacionamentos, porque parece que hoje em dia a palavra não é como antes, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que se usava antigamente, que é do fio do bigode. Lembra disso? Por quê? Se falou, tá falado, né? Não precisava assinar um contrato para aquilo valer. Hoje em dia, se você não assinar um papel, não vale nada, né? As pessoas não cumprem mais as suas palavras. E muitas vezes nós acabamos levando esse estilo de vida para o nosso relacionamento com Deus. Então a gente vem a um culto e fala: Deus, a partir de hoje eu faço uma aliança. Mas quando saímos daqui, quebramos. Se a gente entendesse a seriedade disso, né? O que significa no mundo espiritual quebrar uma aliança é muito sério, né? Toda quebra de aliança tem consequências. Toda quebra de aliança, né, no mundo espiritual tem consequências. E a consequência no mundo espiritual nem sempre vem imediatamente. Aliás, geralmente não vem. Mas uma hora a conta chega, né? Então, se você tem uma aliança com Deus, eu quero dizer que a melhor coisa que você pode ter na vida é uma aliança com Deus. Mas ao mesmo tempo, é algo muito sério, porque a aliança com Deus é que vai te fortalecer, é a aliança com Deus que vai preencher o vazio, é a aliança desse relacionamento com Deus que vai te curar, que vai te libertar, que vai trazer salvação, que vai alcançar a sua família. Não estou falando que não vai ter luta, não estou falando que não vai ser fácil, mas essa aliança vai te fazer chegar no lugar que Deus, que fez a aliança, falou que você chegaria. Deus havia chamado Abraão. Se você pegar a história do capítulo 12, Deus chama Abraão, manda ele sair da terra dele, da parentela dele, para a terra que Deus ainda ia mostrar, porque Deus é assim, né? Ele fala, vai, mas ele não mostra ainda, né, como é que vai ser. Porque andar pela fé é isso. E aí você vai ver no Novo Testamento a Bíblia dizer que o justo viverá pela fé. Andar pela fé é você andar sem saber o que está na frente, mas confiando que se Deus falou para você andar por aquele caminho,
Esse caminho vai te levar para a tua vitória em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, não quer dizer que o caminho que Deus te colocou não vai ter problema. Falamos aqui, se eu não me engano, terça-feira, né? Sobre Elias. Deus deu uma palavra a Elias, disse para Elias: vai para um lugar chamado Sarepta, né? E ali uma viúva vai sustentar você. Como assim? Uma viúva naquela época, num período de fome, fazia anos que não chovia, as pessoas estavam morrendo de fome. Uma viúva deveria estar passando muita dificuldade, só que Deus manda Elias ir para lá. E talvez Elias, né, isso eu que estou imaginando, poderia pensar assim: bom, se Deus está falando que uma viúva vai me sustentar naquela terra onde Ele está me enviando, né, provavelmente essa viúva tem dinheiro, né, é viúva de um grande empresário, é viúva de um fazendeiro, né, então ela ficou com uma bolada, né, a conta dela está cheia, trazendo para a linguagem de hoje, né? Só que não. Quando ele chegou lá, a viúva diz assim: olha, e Elias fala assim: faz um pãozinho para mim, traz um pouquinho d'água. Eu falo: olha, a água até consigo, mas o pão, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite no jarro, e eu vou fazer o último pão para mim e para o meu filho, e é a última refeição, depois disso nós vamos morrer de fome. Aí você pode pensar assim: poxa, Deus mandou Elias para lá, dizendo que aquela mulher ia sustentar ele, a situação da mulher. Mas Elias não andava pelo natural, ele andava por fé. E fé é acreditar no que Deus falou. Se Deus falou que a viúva ia sustentar ele, a viúva ia sustentar. Então ele falou assim: vai, faz o pão, mas traz primeiro um bocado para mim. O que parece injusto, mas ali estava sendo aplicado o princípio da semeadura. E aquela mulher obedece, e Elias dá uma palavra e diz assim: a farinha da panela não vai acabar e o azeite também não vai chegar ao fim, até que o Senhor faça chover sobre a terra, acabe a seca, Deus vai te sustentar. E assim aconteceu. Ou seja, Elias, por obedecer a palavra, ele encontrou uma realidade que talvez ele não imaginava. Ou seja, quando nós obedecemos, fala: não, eu fui na igreja e recebi uma palavra, mas quando você chegou em casa tinha um problemão lá. Aí talvez você recebeu uma palavra pela família: é isso que te digo, que a tua família vai ser uma bênção. Você chega lá, tem uma briga te esperando, né? Tá repreendido, estou profetizando isso não, mas pode acontecer.